A Bienal do Livro acabou, mas as tretas e as polêmicas estão apenas começando. Oi, você que está me assistindo, eu me chamo Nadson, sou escritor, criador de conteúdo, sushi man, técnico de enfermagem e bailarino nas horas vagas. O link das minhas obras eu vou deixar na descrição do vídeo, e se você for adquirir qualquer produto da Amazon, seja celular, livro, tablet, Kindle, qualquer coisa, clica no meu link e dessa forma você vai estar apoiando o meu trabalho. Recentemente, duas conservadoras foram à Bienal do Livro e exporam no TikTok as suas indignações a respeito do evento. Eu vou trazer os fatos, depois vou dar minha opinião e vou dizer até onde eu concordo de cada lado aqui, porque isso aqui, meus amigos, é política. Sou cristã e vi alguns absurdos na Bienal do Livro, tá bom. Tá bom. Vamos começar com essa frase clássica de Simone de Beauvoir, que é uma grande mentira feminina. Nessa primeira parte do vídeo, ela fala sobre uma frase de Simone de Beauvoir, que ela diz que não se nasce mulher, torna-se. E ela diz que é uma grande mentira feminista. Concordo. Machista! Aí tem esse stand aqui que simplesmente tem uma cartomante lendo a mão das pessoas. Aqui, a fila pra cartomante. Ela tá bem aqui. E depois ela vai ao stand da editora Darkside e mostra que tem uma vidente lendo a mão das pessoas. E a fila da Darkside estava enorme porque era a primeira vez deles na Bienal, então assim, tava todo mundo curioso. Isso daqui eu não acreditei quando eu li. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor é gay. O nome do livro, Oremos. Depois ela mostra um livro lésbico onde faz uma sátira de um versículo da Bíblia. 1 Coríntios 13, 4, 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí claramente o livro sáfico fez meio que uma sátira à Bíblia. E o nome do livro é Oremos. A gente passou por um stand aqui, mostra a capa. Um trecho. Em um mundo homofóbico e transfóbico, crianças queer, gays, lésbicas e trans privadas de uma educação sobre sexo, gênero e sexualidade que reconhece... Enfim, é isso aí, gente. Daqui pra pior. Depois elas meio que criticam o livro Quem Tem Medo do Gênero. Até o momento aqui, o que é que eu tô vendo? Bom, eu estou vendo duas pessoas sendo sem noção. Cara, a Bienal é gigante, tem espaço para todo tipo de literatura. Tem literatura religiosa, seja cristã protestante ou católica, ou até mesmo religião de matrizes africanas. Tem espaço para política, seja ela de esquerda ou direita. Literatura LGBTQIA+, WXYZ, o alfabeto, literatura hétera. Cara, é gigante. Se você não concorda com um determinado princípio, com um determinado valor de tal literatura, é só você não ir. Cara, tinha stand de editoras evangélicas, teve um stand de Café com Deus Pai, e se eu não me engano, a organização da Bienal convidou influenciadoras evangélicas para divulgar literatura de ficção cristã. E por que diabos você não usa o seu espaço para divulgar esse tipo de coisa, ao invés de você ir no estante dos outros, cara, falar essas besteiras? Assim, cara, você tem todo o direito de discordar, tá? Tem algumas coisas que eu concordo também, que eu já vou pontuar mais tarde. Infelizmente, o meio literário foi tomado pela militância, a lacração chegou e tomou posse, e não tem muito que a gente pode fazer. Mas, cara, o tanto de influenciador, lacrador do meio literário que existe, vocês não têm noção, é tipo 90%. Mas se você parar para analisar, nenhum deles está indo nos estantes das editoras evangélicas criar conteúdo para meio que, sabe, tentar desvalorizar, desmerecer. Se a gente pegar e colocar na balança, quem tá sendo sem noção e inconveniente aqui? Outra coisa que a gente vê muito são livros eróticos Com capinhas assim, ó. com capinhas infantis para atrair o público infantil. Então, livros que claramente são 18+, mas não existe nenhuma regulamentação, nenhuma proibição. Crianças levando esse tipo de livro, não tem nada. Pra mãe saber, por exemplo, ó, mais 18. E as editoras também não barram ninguém no caixa, não. Eles querem vender. Tinha que ter uma lista
Tinha que ter uma lista, assim, ó, na ficha catalográfica, por exemplo. Ó, isso aqui tem conteúdo adulto, não recomendado para menores de não sei quantos anos, mas não tem absolutamente nada. Aí a menina vai lá lendo, achando que é uma historinha de amor fofinha, quando vê, tá a maior safadeza. O aviso deles, depois da página 200 é hot vezes 1000. Eu avisei, hein? Sabe qual é o ruim desses livros não sinalizados? Aliás, tem muita coisa ruim, mas uma das coisas ruins é que as mães incentivam. Depois elas falam que as editoras estão usando capas fofinhas para os livros eróticos para atrair crianças. Assim, cara, eu achei bem desonesto, porque isso aqui não é para atrair o público infantil. Ultimamente, as editoras adotaram essa estratégia de colocar capas fofinhas nos livros adultos, justamente para não ter que colocar um homem sem camisa, uma coisa, sabe, meio que chocante. Mas se você pegar e ler a sinopse, claramente você vai ver que aquilo ali é conteúdo adulto. E assim, cara, você que é adulto, que tem que filtrar os conteúdos que o seu filho consome. Elas pegaram um livro isolado que não tinha a classificação e fez parecer que todas as editoras estão fazendo a mesma coisa, e não são assim. As editoras hoje estão colocando faixa etária, estão colocando aviso de gatilho. São todas as editoras? Não. Deviam ser? Deviam, vou concordar com isso aqui. Mas a grande massa já está fazendo isso, já estão colocando aviso de gatilho nos livros. E mais uma vez, é você adulto que tem que filtrar o que seu filho consome. Olha esse livro, A Verdade Vos Libertará. Mostra a contracapa. Piada. Aí ela mostra um livro, A Verdade Vos Libertará, e na contracapa tem a foto do presidente Lula. Faz o L. Faz o L. Ai, gente, não dá. Mostra essa capa. A culpa é do diabo. O que li, vivi e senti nas encruzilhadas do racismo religioso. O que significa isso? Não faço ideia, porque eles falam difícil para parecer cultos. Depois elas mostram um livro chamado A Culpa é do Diabo, da autora Carolina Rocha. E embaixo tem uma frase. E embaixo do título tem uma frase: o que eu li, vivi e senti nas encruzilhadas do racismo religioso. E depois ela meio que fala assim: o que significa isso? Não faço ideia, porque eles falam difícil para parecer cultos. Assim, cara, para você resenhar um livro, seja ele de política ou religioso, se você quiser trazer argumentos de uma forma respeitosa para refutar uma ideia, você tem direito, mas você precisa ler o livro. Quando você pega uma coisa solta, assim, fora de contexto, e já faz um comentário, você tem todo o direito de não gostar de determinada literatura, mas você precisa ler do começo ao fim, fazer uma boa interpretação de texto, e só depois opinar. Fujam dessas loucuras. Literalmente, não julgue o livro só pela capa. Pesquise o que você está lendo, quem é a autora, quem é o autor. Engraçado, porque elas falam assim, pesquisa o que você está lendo, sendo que elas mesmas não fazem isso. Ai, meu Deus do céu. Porque a leitura molda a nossa visão de mundo. E muitas vezes a gente começa a ler autores e autoras que não têm princípios parecidos com os nossos, né? E isso vai mudando a nossa forma de enxergar o mundo. É por isso que a leitura bíblica ela é essencial se você é cristão. Não tem como você ler mais livros do que você lê a Bíblia. E em segundo lugar, pais, por favor. Depois elas falam e assim, cara... E depois elas continuam falando a respeito da Bíblia e pipipi, papapó, beleza. E uma coisa que eu vou concordar com elas a respeito aqui é desse livro Oremos, que elas falaram no início. Que, tipo assim, claramente isso aqui é uma sátira meio que debochando da Bíblia. Cara, se você quer tanto respeito, você tem que respeitar os outros. Eu acredito que conservador nenhum é obrigado a engolir esse tipo de coisa. Você que é militante LGBTQIA+, WXYZ, o alfabeto, você que acha lindo fazer sátira da fé cristã, onde a maioria da população brasileira é cristã, cara, você tá dando um tiro no próprio pé. Para um deputado conservador vier com um projeto de lei que esse tipo de coisa seja publicada, cara, é isso aqui. Então, pensa um pouquinho, será que eu estou sendo inteligente? Não. 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 Eu acho que a militância não pensa muito com a própria cabeça. Dentro da cultura, dentro da literatura, vocês são hegemonia, mas
Mas se a gente sair da bolha, a gente vai ver que a realidade não é essa. É a minoria da minoria dentro da sociedade. E se a gente ir dentro da política, meu amor, se eu fosse um deputado conservador e visse esse tipo de coisa, claramente eu ia pra cima. Eu já criava um projeto de lei que proibisse que esse tipo de coisa seja publicada. Depois que elas jogaram esse vídeo no BookTok, meu amigo, elas foram massacradas, elas foram canceladas, elas foram linchadas, elas foram esculhambadas de todas as formas possíveis. E por mais que eu não concorde com a atitude delas, eu também não concordo com esse linchamento desumano que elas sofreram. Por mais que eu vi duas pessoas sem noção, eu também vi duas mulheres sendo apedrejadas de uma forma desumana por pessoas que se dizem do amor, do respeito, da diversidade. Você que comenta esse tipo de coisa, cara, isso diz mais sobre você. E antes de concluir o vídeo, eu gostaria de falar que eu estou lançando um livro novo chamado Gúvilo, Escapando do Inferno. A história é sobre 3 meninos, Gustavo, Luan, Vini. Eles morreram e estão indo pro inferno. Porém, entretanto, todavia, eles recebem uma segunda chance. Eles podem retornar para a vida. Para isso, é necessário retornar para a Terra como fantasmas e cumprir uma missão. É uma fantasia urbana para maiores de 16 anos. Tem temas pesados, como violência sexual, violência psicológica, violência física, agressão, homofobia, bullying e muito mais. Tem anjo, tem demônio, tem inferno, tem criaturas malignas perseguindo os protagonistas. Tá em pré-venda, o link eu vou deixar no comentário fixado. Não deixe de se inscrever no canal, clicar em gostei, comenta aqui o que você achou desse vídeo e até a próxima.